Salve, salve nação viajeira! Estamos começando mais um vídeo especial aqui no canal do Livre Partida, um vídeo sobre o que nós aprendemos antes e durante a viagem, já que nós aprendemos muitas coisas nesses praticamente 5 anos, né, de sonho, 2 anos e meio trabalhando, planejando e praticamente 2 anos e meio viajando nessa viagem enriquecedora. Se você chegou agora, inscreva-se no nosso canal, clica aí no gostei, então bora aí pro nosso vídeo. Quando a gente decidiu fazer essa viagem pelo mundo, né, a gente era totalmente marinheiro de primeira viagem, a gente partiu do zero em todos os sentidos, assim, no sentido de grana, a gente não tinha nada na poupança, começou a guardar dinheiro para poder fazer aí a nossa viagem. E também algumas coisas que são curiosas, né? Por exemplo, quem decide fazer uma viagem de carro pelo mundo e não sabe dirigir. Não, e outra? Plácido. Eu não sabia dirigir, eu sabia dirigir, mas não tinha carta e a Mari tinha medo de andar de carro. Então você imagina, né? Imagina essa combinação, né, cara? Eu pegava o carro dela pra, né, treinar e ela ficava louca dentro do carro e ela abraça a ideia de viajar pelo mundo de carro com um cara que não sabe dirigir, né, meu? Então, esse foi um dos primeiros passos aí quando a gente tomou a decisão, foi o Plácido tirar a carteira de motorista. Aprender a dirigir, tirar a carta. E a outra coisa era aprender a guardar dinheiro, porque a nossa grana, o que entrava, né, do que a gente trabalhava, a grana entrava e saía. Então a gente começou a ter uma consciência financeira muito maior, né? Outra coisa que também eu tive que aprender do zero foi acampar. Eu nunca tinha acampado na minha vida até a gente decidir fazer essa viagem. Aí o Plácido falou, como assim você nunca acampou? Você tem que saber acampar, né? Pra saber se você vai gostar ou não dessa vida. E aí a gente fez o nosso primeiro acampamento logo no começo aí do nosso planejamento, e depois disso a gente acampou mais algumas vezes em algumas viagens pelo Brasil antes de sair, e quem diria que hoje em dia eu sou uma amante aí do campismo, né? Eu posso falar que nós somos experts no acampamento, nós sabemos muitos macetes, temos muitos traquejos em relação a acampar, achar lugar para acampar, né, em determinadas situações diferentes, né, em várias situações diferentes, climas diferentes, culturas diferentes. A gente aprendeu bastante sobre isso durante a nossa viagem. Outra coisa que a gente aprendeu no planejamento foi marcenaria, né? A gente ajudou a fazer a parte de dentro do nosso carro. Eu considero que futuramente eu vou querer pegar mais firme aí na marcenaria como hobby. Outra coisa que também a gente precisou aprender, e aí ficou um pouco principalmente pro Plá, foi a coisa da mecânica, né? Quando a gente comprou o Defender, o monstro, a gente precisou arrumar muita coisa no carro e não tinha grana para fazer tudo no mecânico. Então o Plá botou a mão na graxa muitas vezes ali. Eu também, mas coisas mais simples, não me arrisquei tanto na parte mecânica. E durante a viagem, várias coisas também era o Plá que consertava, né? Sim, mecânica foi uma das coisas que a gente mais aprendeu, na verdade. Eu não sabia nada de mecânica, de repente, atualmente eu sei bastante coisa. Uma outra coisa que a gente aprendeu antes de sair para a viagem é empreender. A gente fez muita coisa para conseguir ganhar dinheiro. Só dentro do nosso trabalho, do Método De Rose, nós praticamente triplicamos a nossa arrecadação só com o Método De Rose. Fora isso, nós vendíamos suquinho, bebida e lanchinho na praia. Nossa, começamos no carnaval, começamos a nos aventurar aí dentro das coisas digitais, né, para ganhar dinheiro online. A gente começou a fazer camiseta, produtos, enfim, a gente se aventurou em várias coisas, vender rede, nossa. Durante a viagem, né? A gente fez muita coisa, né? Fotografar e editar as fotos, filmar e editar os vídeos, né? Isso foram duas coisas diferentes que nós aprendemos antes da viagem, foi se aprimorando durante, né? Mas nada profissional, é tudo na raça que a gente aprendeu, né? E outra questão que está envolvida com isso é a questão do YouTube, né? Fazer vídeo, gerar conteúdo, tudo isso foi uma coisa nova pra gente, e atualmente a gente gosta bastante, né, de gerar conteúdo, gerar material e falar aí com vocês através do nosso canal, que é o nosso principal veículo de comunicação, né? Fora o YouTube, a gente se meteu a dar uma de web designer, né? Eu que fiz o nosso site, né, o nosso website, então tem mais essa também, né, de construção de site. O primeiro site eu fiz pelo Wix, né, pela plataforma do Wix. E o segundo nós ganhamos de presente do Osvaldo, que é o web designer, ele ajudou a gente. E agora eu toco, mas quem criou foi ele, através da WordPress. Então, obrigado aí, Osvaldo. Se você quiser ver como tá o site,
www.livrepartida.com, esse é o nosso website oficial. Muito obrigada aí pelo apoio, Osvaldo, que é um dos nossos seguidores e se dispôs aí a fazer o site pra gente. Muito legal. Olha só, antes de partir a gente já aprendeu tudo isso, cara. Agora a gente vai falar o que nós aprendemos durante a viagem. Durante a viagem, então, nós aprendemos a viver com pouco. Eu acho que esse foi um dos principais aprendizados aí e um dos mais valiosos também, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente precisa de muito pouco para viver, tá acostumado com isso, é até estranho quando a gente tem muita coisa aí à disposição. No começo a gente olhava e falava, nossa, vamos ter que se desfazer de tudo que a gente tem. Só que hoje em dia a gente já não consegue mais enxergar como seria diferente, né? De ter um monte de roupa, um monte de sapato, um monte de utensílio que você não precisa, não usa. Claro que a gente se adapta quando tem facilidades, claro, né? Mas a vida simples é muito mais aconchegante, é muito mais fácil, né? Mais descomplicada. E é interessante porque não necessariamente isso está relacionado com o fato de desapegar. Óbvio que a gente se desapegou da maior parte das coisas que a gente tinha, mas a gente se apegou em uma outra coisa, né? Que é viajar, sempre estar em movimento, conhecer cultura, enfim. Isso é tema para um vídeo aí que vai vir mais pra frente. E acho que isso se refletiu muito também no nosso carro, né? O primeiro carro a gente tinha muita coisa dentro dele, um monte de equipamento que a gente achava que poderia precisar. E o segundo carro a gente já não tinha mais nada. Tinha nem metade disso. A consequência disso é ter gastado muito menos. Outra coisa que a gente aprendeu é como a gente consegue se adaptar a essas condições, né? Nós somos muito adaptáveis e quando você quer alguma coisa você consegue se adaptar sem que isso seja conflitivo, né? Conflitante, sem que isso te agrida. Foi um processo, né? No começo as coisas pareciam muito mais difíceis e hoje em dia a gente tira de letra. Hein? Uma outra coisa que a gente aprendeu também foi em relação às línguas, né? Como a gente contou aí no vídeo sobre línguas, que vai aparecer aqui em cima para você, caso você não tenha assistido, a gente aprendeu 2 línguas aí durante a nossa viagem, que foi o espanhol e o inglês. Foram 2 línguas que a gente aprendeu praticamente do zero, né? A gente tinha um pouco de conhecimento anterior, mas que a gente desenvolveu aí durante a viagem e hoje em dia a gente é fluente, tanto em espanhol quanto em inglês. Uma outra coisa muito importante que nós aprendemos durante a viagem é que o mundo não é a nossa cidade, né? O mundo não é o nosso país, o mundo não é o nosso continente. O mundo é gigantesco e existem várias formas de se viver, várias culturas diferentes, né? E a gente nunca pode generalizar um país, né? Dentro de um país você tem várias culturas, você tem várias línguas, muitas vezes você tem várias culturas diferentes dentro de um país, né? Como é o caso do Brasil. Então você não pode generalizar, brasileiro é assim, ou então turco é assim. Dentro do Brasil, o cara que mora na Amazônia não tem nada a ver com o cara que mora no Rio Grande do Sul, entendeu? Então você nunca pode generalizar os povos dos lugares onde você passa. Tome muito cuidado com isso. A gente tem que enxergar as pessoas como indivíduos, né? E não como uma nacionalidade. E não como grupos, né? Você colocar indivíduos em grupos é sempre um tema delicado aí. Você tem que tomar muito cuidado na hora de falar isso. Sim. Outra coisa que a gente aprendeu aí foi que perigoso é o Brasil. Muita gente pergunta, né? Nossa, não é perigoso viver por aí acampando do jeito que vocês fazem? Ou tal país não é perigoso? No fim, a gente se deu conta que a gente no Brasil é muito acostumado com a violência e a gente acaba enxergando a violência em todos os lugares e às vezes onde ela não existe, né? E isso é bom e é ruim. Acho que a parte boa da nossa experiência como brasileiro é que a gente fica muito mais esperto, muito mais cuidadoso quando a gente está fora. É algo meio que natural pra gente. E a parte ruim é que a gente acaba desconfiando de tudo e de todos, né? E também se acostumando com algo que não deveria ser natural, que é a violência, né? Outra coisa que a gente aprendeu na raça, né? A força é se relacionar como casal, né? Com espaço zero e intimidade zero.
né? Nós namorávamos, nós não somos casados, como nós comentamos no vídeo anterior aí. E nós não morávamos juntos, então a gente vivia em casa separada, a gente se via aí umas 3, 4 vezes por semana no máximo. E de repente, 24 horas por dia, todos os dias, né? 7 dias por semana dentro de um carro, né? Então no começo foi muito intensa a nossa relação, foi muito forte, foi muito difícil, mas depois a gente foi aprendendo a se relacionar um com o outro, a aprender como o outro era, né? O que fazer para que o outro não se sinta mal, o que fazer para que o outro se sinta mal e não fazer justamente, né? A gente aprendeu muito um com o outro e essa relação, a nossa relação se desenvolveu muito e dentro desse tema já dá para fazer um vídeo completíssimo, né? Falando só sobre o nosso relacionamento, o que a gente aprendeu e como foi, né? Nossa, daria um livro só essa parte de relacionamento. Uma outra coisa que a gente aprendeu é a questão de aceitar ajuda. Aceitar ajuda, nossa, pra mim particularmente sempre foi algo muito difícil. Desde neném, assim, meus pais contam que eu sempre fui muito independente. E acho que o Plá também tem um pouco essa característica aí. Autossuficiência. Aquela coisa de querer fazer tudo sozinho, né? De achar que dá pra fazer tudo e não querer pedir pra ninguém. A gente acabou percebendo que é impossível fazer tudo sozinho, que a gente precisa de ajuda dos outros eventualmente e que isso não é uma vergonha, né? Isso não é ruim e que as pessoas ficam felizes de ajudar. E é legal pedir ajuda e aceitar. A gente já foi tão ajudado tantas vezes, né, que isso fez aí uma contramão, né, que a gente adora ajudar, né, principalmente em relação à viagem, dar dica, como a gente faz aqui, buscar a gente no aeroporto, levar para passear nos lugares que a gente conhece, viajar junto. A gente adora ajudar pessoas, dormir em casa, enfim, dar uma ducha, né, quantas duchas já foram oferecidas pra gente, quantos colchões já foram oferecidos pra gente, então isso a gente tem uma necessidade de retribuir também. E uma outra coisa tal é fazer trekking, né? A gente pegou muito traquejo em fazer trilha, né? Pessoalmente, nunca tinha feito trekking antes, assim, a não ser coisas bem curtas, bem simples. E, já fui pro Everest, cara. Sem guia, né? 16 dias caminhando pelas trilhas lá. Eu acho que isso foi legal também. A primeira vez que a gente fez foi em Torres del Paine. Eu fiquei apavorada. 4 dias de caminhada pra mim pareceu absurdo. E depois acabamos encarando outros aí que foram mais difíceis, mais longos. E hoje em dia a gente adora. Uma outra coisa que a gente aprendeu muito é sobre a geografia, né? Toda hora vendo mapa, passando por todos os climas, relevos, né? Todas as vegetações, nós aprendemos assim, vivenciando. Na prática, eu acho que a melhor forma de você aprender alguma coisa é aprender na prática, tanto a geografia quanto a história dos lugares, né? Nós atualmente sabemos muito mais sobre história, muito mais sobre geografia, conflitos, guerras, impérios, culturas, povos, porque a gente passava pelo lugar, ouvia as pessoas falarem, via, né, as ruínas, as construções antigas, então é praticamente impossível você passar por determinados lugares e não absorver a história, não entender como é a geografia. Então atualmente, a gente tem muito mais consciência do mundo que a gente vive e da história do ser humano, né? E principalmente em relação a se virar com o que tem, né? Desde fazer amortecedor com borrachinha ali cortada e fita isolante, enfim, se virar com o que tem dá uma de MacGyver, né? Eu acho que não só na parte mecânica, mas em tudo, né? No nosso dia a dia, como não tinha muita coisa disponível, a gente tinha que se virar com o que tinha mesmo, então era graveto, era folha, era qualquer coisa que achasse pelo caminho, assim, para ir quebrando galho em determinadas situações. E mesmo a questão de off-road, né, 4x4, a gente aprendeu muito desse universo, né, fazendo um monte de trilha, enfim, eu particularmente, acho que a Mari também gosta muito de fazer trilha, tá no meio da natureza, se meter no meio principalmente das montanhas, né. Outra coisa que nós nos descobrimos aí nos descobrimos grandes montanhistas, né, amantes das montanhas e aprendemos a contemplá-las, né. Bom, outra coisa também aí que foi um grande aprendizado e adaptação é a parte de culinária, né. Eu sempre gostei muito de cozinhar e de comer, obviamente, e aprendi muito a me virar com ingredientes diferentes durante a viagem, porque tinha que cozinhar e nem sempre você encontra as mesmas coisas que no seu país, né. Em geral você não encontra.
Então, adaptar ingredientes, descobrir ingredientes novos, frutas diferentes, legumes diferentes. E também a culinária local, né? Aprender como as pessoas comem, como cada um prepara os ingredientes, os temperos diferentes. Saber distinguir os sabores de cada lugar, isso foi muito enriquecedor, assim, a gente aprendeu muito e acho que é uma das partes favoritas aí da viagem, né? Descobrir os sabores. E uma outra coisa que a gente listou, na verdade daria para listar muito mais, só que o vídeo ficaria muito comprido, então a gente listou algumas coisinhas aí e a última coisa que a gente listou é sobre como fazer e concluir projetos, né? A gente nunca fez projeto antes, um projeto nosso, né? A gente sempre trabalhava para projetos dos outros, né? Mas nós nunca fizemos um projeto nosso e esse foi o nosso primeiro projeto e acho que saímos aí vitoriosos, com muito sucesso, né? E já temos aí próximos projetos, né? Temos aí o livro, como a gente falou no vídeo de Planos para o Futuro, temos o livro, temos a nossa próxima viagem pelo Brasil, enfim, vários outros projetos. Então isso é mais uma coisa que a gente aprendeu durante aí a nossa viagem. Eu particularmente nunca fui uma pessoa de fazer muito plano, sempre ia deixando a vida levar e hoje em dia eu sei que para você colocar uma coisa em prática você tem que começar do primeiro passo, né? Então a gente já está pensando aí no futuro e já está plantando as sementinhas que precisa para colocar em prática os próximos, né? E você vem junto com a gente nesses próximos planos e projetos. Então é isso aí, galera. Bora viajar junto.